Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, vamos continuar agora com o nosso sistema nervoso do sexto ano. Eu sou a professora Joelma e o conteúdo de vocês está no Araribá Mais, nas páginas 162 até a página 165. Quando falamos de sistema nervoso, vem logo na cabeça, né? Nossa, eu tô tão nervoso hoje. Por que será que fala sistema nervoso? Bom, o sistema nervoso em geral é super importante porque ele vai nos ajudar em várias situações. Por exemplo, um animal que vê um predador pode fugir, né, para não ser devorado. Uma pessoa que sente dor, que algo significa que algo não vai bem no corpo, quando sentimos fome. Então, tudo isso está ligado ao sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso integra e coordena as funções ou ações do corpo humano. O conjunto de estruturas responsável por perceber e interpretar os estímulos ambientais é o sistema nervoso. Esse sistema também coordena as funções mais complexas, como o pensamento, os sentimentos e a capacidade de aprendizado. Então, tudo que nós vemos, por exemplo, até mesmo essa aula que vocês estão vendo agora, está coordenado pelo sistema nervoso. A professora está falando de cá e vocês estão ouvindo daí e estão tirando suas conclusões. E isso também faz parte do sistema nervoso. As células nervosas. O sistema nervoso humano é formado por células especializadas. São os neurônios e os gliócitos. Bom, eu vou falar um pouco mais dos neurônios, os gliócitos será uma outra oportunidade. O gliócito eu vou só citar um pouquinho. Os gliócitos sustentam, protegem e nutrem os neurônios. Eles ficam grudadinhos lá no neurônio. Bom, pessoal, olha só. Observe aqui, nós temos a estrutura de um neurônio. Não vai dizer que é desse jeito não, todo desse jeito. Gente, isso aqui é só uma imagem, tá? Uma representação de imagem. Bom, ele integra todas as mensagens recebidas pelo corpo, coordena suas funções ou ação. A unidade estrutural do sistema nervoso é o neurônio. Ela é uma célula altamente especializada em transmitir e integrar imagens, estímulos recebidos do ambiente. Por exemplo, uma imagem de televisão, uma página de um livro, sabor de um alimento ou o som emitido por um avião que decola. Bom, essas mensagens são captadas pela rede de neurônios e transmitidas pelo corpo na forma de impulsos nervosos. Então aqui nós temos o neurônio, né, um exemplo, uma representação, né, gráfica de um neurônio. Aqui nós temos o corpo celular do neurônio, que é onde está armazenado o seu núcleo, e aqui a parte, o citoplasma. Lembra da célula que nós começamos lá no comecinho do bimestre? Aqui nós temos o axônio, que é uma ramificação aí, ó, tá? De onde leva as informações. E aqui nós temos as ramificações do axônio. Bom, aqui nós temos, igual eu expliquei, né? O corpo celular, o axônio. Aqui dentro do axônio nós temos os dendritos, nós vamos ver agora para que serve, e essas ramificações do axônio. Essas transmissões, né, de informações do corpo celular, ela sempre vai seguir aqui, ó, dos dendritos, chegou nos dendritos, passou pelo corpo celular, percorre todo o axônio, termina nas ramificações do axônio, e essas ramificações do axônio vai fazer uma coisinha chamada sinapse, né? Com outros dendritos. Eu sempre erro nessa palavrinha aí. Bom, a sinapse. Entre um neurônio e outro existe um espaço microscópico, que essa região de comunicação chama-se sinapse. Bom, essa região de espaço microscópico, que é a próxima imagem que nós vamos ver, chama-se sinapse. Nas sinapses, que são as terminações do axônio, vai liberar as chamadas neurotransmissores ou mediadores químicos, que são substâncias que têm a capacidade de se combinar com receptores presentes nos dendritos do neurônio seguinte, nele desencadeando um novo impulso nervoso.
Também existem sinapses entre os neurônios e as células dos músculos e de glândulas. Aqui nós temos um exemplo de uma sinapse. Aqui nós temos o impulso nervoso, tá certo? Olha só, axônio. Então, as vesículas com neurotransmissores, olha só, tem um espaço, professor. Então, quer dizer que ela não é juntinha, tá? Que chama-se espaço sináptico. Os neurotransmissores, esses neurotransmissores vai ser recebida pelos receptores e passada pelo dendrito, tá? Então, olha uma observação aqui, ó. Cada neurônio do cérebro humano cada neurônio é capaz de receber cerca de 10.000 mensagens ao mesmo tempo, ligando por meio de sinapses a cerca de outros 10.000 neurônios, né? Ou seja, observa aqui, então a cada 10.000 mensagens ao mesmo tempo. Então ele vai ligar por meio de sinapse. Então a sinapse é uma ligação, tá? É uma transmissão de um neurônio a outro. Então esse espaço aqui é chamado de sinapse. A estrutura do sistema nervoso humano é formada pelo encéfalo, medula espinal, nervos e gânglios nervosos. Aqui nós temos um modelo de um encéfalo. Bom, o encéfalo é a maior estrutura de integração do controle do sistema nervoso. Ele é protegido pelo crânio e por 3 membranas sobrepostas, tá? Então ele tem umas membraninhas que recobrem ele, chamado de meninges, ou a linguinha hoje. Entre as meninges circula o líquido cerebroespinal ou licor e protege o tecido nervoso. Os órgãos componentes do encéfalo são o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Bom, aqui o cérebro é o mais volumoso, né? Tem aproximadamente 1.200 gramas e está dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. O cerebelo está nessa região, perdão, deixa eu voltar aqui. O cerebelo está aqui nessa região, na parte posterior sobre o cérebro, atrás do tronco encefálico. Como o cérebro, o cerebelo também apresenta 2 hemisférios, tá? Constituídos de uma substância cinzenta na superfície, substância branca no interior. O cerebelo ajuda a coordenar o movimento dos músculos, controla o equilíbrio e a postura do corpo. Aqui nós temos também o tronco encefálico. São elaboradas ordens para a realização de atividades vitais e involuntárias, como o controle do batimento cardíaco, respiração, deglutição, a tosse, o vômito, o espirro. A sua porção mais inferior é contínua com a medula espinal. Então, olha só, a continuidade aqui, ó, vem com a medula espinal. Então, quer dizer, professora, que quando eu engulo, quando eu tosso, né, quando eu vou tossir, a parte de respirar é coordenada pelo tronco encefálico? Sim, tá bom? Aqui nós temos o encéfalo em corte, né? Aqui nós temos o crânio, que é a caixinha, né, que eu mostrei para vocês. Dentro nós temos o cérebro. Antes do cérebro nós temos as meninges, o cerebelo. E dentro do cerebelo aqui, ó, do lado posterior do cerebelo, nós temos o tronco encefálico. E aqui a continuação, né, o começo, na verdade nem continuação, o começo da medula espinal. Bom, a medula espinal, gente, ela é um cordão que fica alojado lá na coluna vertebral, que foi um videozinho que eu mostrei para vocês. Ela possui algumas funções, as funções principais, que é elaborar respostas simples, rápidas e involuntárias para alguns estímulos, servir de comunicação entre os órgãos dos sentidos, o encéfalo, e entre o encéfalo e os órgãos efetores, órgãos responsáveis por efetuar as respostas aos estímulos percebidos. Então, a medula espinal, ela serve para respostas simples e também comunicação com os órgãos dos sentidos, né? Que são, por exemplo, os órgãos do sentido, a audição, a visão. Aí nós temos aqui um exemplo, né, da medula espinal. Aqui nós observamos as vértebras. Nós temos a medula espinal dentro das vértebras. Saindo das vértebras, daí da medula espinal, nós temos os nervos, né? Então aqui nós temos o modelo aqui da medula lá dentro, né? Da medula, das vértebras. E nós temos aqui a parte interna da medula espinal.
Bom, gente, é isso aí. Foi um resuminho muito breve, né? Apesar da gente ter pouco tempo, né, devido a essa pandemia. Gostaria muito de estar presente com vocês para a gente poder explicar um pouquinho melhor e vocês terem um aprendizado melhor, tá certo? Muito obrigado pela atenção.